E os sinais sucedem, eles nunca precedem. Presta bem atenção. Os sinais sucedem, eles nunca precedem. O que quer dizer isso? Segue comigo que eu vou te contar. Fala Supremo, King Black aqui. No vídeo de hoje das histórias do Supremo, eu vou te falar sobre os sinais. O que é esse? Os sinais sucedem, eles nunca precedem. Você nunca vai ver sinais aparecendo antes. Basicamente era o que Jesus disse. Aquele que crer vai ver. Não é igual Tomé, eu tenho que ver para crer. Então os sinais, eles sempre vão vir antes do real acontecer. Tudo que eu e você usamos, o telefone que você está vendo, o computador, o sofá que eu estou sentado, que você está sentado, a sua mesa, você já parou para pensar que tudo isso esteve antes na cabeça de alguém, antes de se tornar real, físico? É isso, os sinais, eles sucedem, eles nunca precedem. Eu vou falar com você como que você vai perceber essas orientações do Supremo. Começou comigo assim, ó, eu saía de casa, dava 2, 3 passos, dá 2 voltas na chave. Eu pensava, o que tem a ver dar 2 voltas na chave? Mas era uma orientação. Eu voltava, botava a chave de volta na porta, dava mais uma volta. Ó, tira esse copo da mesa. Com certeza você já deixou o copo na mesa alguma vez e o copo plá, caiu. E quando ele caiu, você falou, rapaz, eu sabia que o copo ia cair. Não ouviu por quê? Porque não tinha sensibilidade para ouvir a voz do Supremo, para ouvir essa orientação. Então vai começar com esses detalhes simples. Eu defini que eu vou investir em um carro. E provavelmente quando você estiver assistindo aí, pode ser que eu já tenha esse carro. Então, quando eu defini que eu ia investir nesse carro, a minha mente consciente fala assim, mas como? Como é que a gente vai fazer? Quanto que custa? Como é que... Lá. Qual que é a resposta quando a sua mente consciente começar a fazer essas perguntas que tem a ver com os 5 sentidos? Visão, tato, olfato, paladar e audição. Você fala, como não é da sua conta? Eu já decidi que é isso que eu quero. Neville Goddard ensina sobre isso, Wallace D. Watters ensina sobre isso, Bob Proctor ensina sobre isso, Dr. Laí Ribeiro ensina sobre isso. A gente precisa ver o final, aquilo que você quer realizado. Eu já tive experiência assim quando eu não tinha conhecimento. E hoje eu venho tendo experiências conscientes, sabendo do que eu estou fazendo. Então, quando eu defini que eu ia investir nesse carro, querendo ou não, a mente consciente ela é sorrateira, ela fica quietinha por um bom tempo. Até você dar uma bobeirinha, ela vai lá e pum no seu rim de novo. Mas quando você está consciente, você olha isso de fora e fala, já entendi, você está querendo me derrubar, mas não vai ser dessa vez não. Mas tem algumas fases da vida que são realmente desafiadoras no que tange visão, tato, olfato, paladar e audição. E quando a gente está falando do Supremo, nós estamos falando de uma coisa que você não pega. Não está no seu controle. Se você acredita, você vai ver. Porque os sinais... Escreve aqui embaixo no comentário, só para eu saber que você está entendendo. Escreve aqui embaixo. Os sinais sucedem. Eles nunca precedem. E eu passei a ver esse carro em tudo quanto é lugar. Ah, Fran, mas é assim mesmo. Os caras já explicaram aí que quando a gente foca numa coisa, numa cor, a gente começa a ver ela mais vezes. Só que não é um carro popular, amigo. Não é um carro popular, minha amiga. Não é um carro que todo mundo tem, que você bate com ele toda hora. Só que, no meu caso, eu tô indo para um lugar, aí falou, ó, passa por essa rua aqui. É uma rua que eu não tenho costume de andar. Eu já sei, falei, tá bom, vou passar aqui pela rua. Quando eu passo lá na rua, qual o carro que está encostado lá? O meu carro. Só que, repito, não é um carro popular. Não é um carro que todo mundo tem. Tudo bem. Um belo dia, num desses dias mais frios, numa dessas noites mais escuras, eu pensei assim, cara, eu acho que eu tô pensando aqui, se eu comprar um Mobi, um carro bom de estrada, confortável, tinha feito uma viagem com um amigo nesse carro, falei, rapaz, não sabia que esse carro era bom assim não. Só para eu dar uma organizada, aí assim que eu... Você viu que a mente consciente ela fica quietinha na dela até chegar num dia desse aí mais frio, até chegar numa noite mais escura dessa, ela vai lá e pum,
em tudo que está programado da sua mente. Eu estava indo de casa numa conveniência para comprar um pãozinho sem glúten natural que eu gosto. Quando eu virei a esquina, o carro estava encostado no estacionamento do posto, com o ar-condicionado ligado e o cara lá dentro. Ele só parou lá um pouquinho para fazer não sei o que. Justamente na hora que eu decidi sair para casa, sair de casa para ir comprar o pãozinho. Tantas horas pro cara estar com aquele carro específico naquele lugar, mas ele estava encostado lá sem fazer absolutamente nada, bem na hora que eu saí para comprar o pãozinho. Eu falei, já entendi, Supremo. Não tá mais aqui quem pensou, foi só uma ideia, nem pensei nisso mais. E assim são sinais. Se você está vendo esse vídeo aqui e pode ser que eu já esteja com carro, pode ser que eu não esteja com carro. Afrânio, você vai mostrar para... Não vou. Eu aprendi com o Bob uma coisa muito interessante. Foi o cara que mais mudou a minha mentalidade. Infelizmente, muitos que estão me assistindo aqui vão esperar ver o volante do meu carro, vão esperar ver a casa que eu moro, vai esperar eu falando quanto que eu ganho. Posso te contar? Eles vão sentar na cadeira e vão ficar caquéticos, porque não vão ver isso. O cara que mais mudou a minha vida, ele não mostrou que ele tinha jato, helicóptero, não sei o que, mostrou nada disso. A única coisa que eu via dele todo o tempo que eu estudei era a biblioteca de livros que ele tinha atrás, no cenário, que ele tinha no estúdio, na casa dele. E no mais, conhecimento, prática, coisas palpáveis, ideias claras, trazendo conhecimento e entendimento. Essa é a minha jornada com você. E aí eu vou colocar em prática uma orientação que o Supremo me deu há muito tempo. Muito tempo não, uns dias atrás, falou, agora está na hora de você falar isso. E eu vou colocar em prática hoje com a felicidade do tamanho do mundo. Porque alguns de vocês já se beneficiam. Tem gente aqui que já estudou comigo os meus melhores projetos sem investir R$1. Porque eram pessoas que não estavam esperando o meu resultado para poder ouvir e colocar em prática aquilo que eu multiplicava com carinho, que eu multiplico com carinho e sem cobrar R$1. Porque elas compraram a minha jornada, elas compraram a minha verdade. Quem gosta de ver resultado para poder absorver o conhecimento, vai pagar, e alto. Por quê? Porque quem quer chegar e sentar na janela tem que pagar mais caro. É simples assim. Então, o Supremo falou, está na hora de você multiplicar isso com a sua audiência. Eu sou o multimilionário que você gostaria de ter acompanhado há uns 5 anos atrás. Mais ou menos uns 5 anos atrás. Vai ter gente que vai falar, poxa, estudo com a Afrânio desde que ele gravava as lives para ninguém. E vai falar isso com orgulho. Essa pessoa, de repente, vai mostrar os resultados que ela tem absorvendo e aplicando aquilo que eu multipliquei. Outros vão ter que investir uma grana pesada. Por quê? Porque para sentar na janela tem que pagar mais caro. Para andar de primeira classe tem que pagar mais caro. É o mesmo cara, tá? Não mudou nada. A diferença é que o multimilionário tem os resultados que o fulano precisa ver para crer. E quem fez tudo de graça, ele já entendia que os sinais, eles sucedem, eles nunca precedem. Então, eles viram o multimilionário quando ele ainda não tinha os resultados. Essa é a diferença. Então, o que eu desejo desde quando eu comecei a multiplicar os meus conhecimentos é que cada um de vocês faça uma vida extraordinária, com tudo novo, tudo sobrando e tudo no lugar sempre. Isso só depende de você. Faça uma vida extraordinária. Até o próximo. Tchau.